O Bolsonaro viu na articulação uma tentativa de tirá-lo do jogo político, não gostou e reagiu apontando o nome de Michele. Quando a Michele foi questionada sobre seu futuro político, ela desconversou, né? Quando ela foi questionada pela Veja, que soltou essa matéria. Segundo informações da revista Veja, a possibilidade de Jair Bolsonaro lançar Michele à presidência ganhou força nos últimos dias. Depois de o ex-presidente Michel Temer revelar que negocia com 5 governadores de oposição a Lula. E oposição a Lula é segundo a matéria, né? Uma chapa única, uma frente ampla para as eleições de 2026. Com isso, o Bolsonaro viu na articulação uma tentativa de tirá-lo do jogo político, não gostou e reagiu apontando o nome de Michele. Quando a Michele foi questionada sobre seu futuro político, ela desconversou, né? Quando ela foi questionada pela Veja, que soltou essa matéria. Recentemente, Michele admitia uma candidatura pelo Distrito Federal ao Senado, mas, nas últimas semanas, quem esteve com Bolsonaro garante que ele pode mesmo escalar a mulher para um projeto político mais ambicioso. Procurei diversas fontes, como faço todo dia antes de entrar no ar, e nenhuma dessas pessoas próximas confirmou esta notícia. A possibilidade sempre existe, mas de ser cabeça de chapa, não. Não houve esta movimentação, pelo que eu pude levantar. Mas bastou que a Veja publicasse isso para que uma coisa acontecesse. A Veja publicou a possibilidade da Michele ser candidata e, do nada, a imprensa de esquerda recebeu documentos da investigação desses casos do golpismo, que o Alexandre de Moraes jurava que concedeu todo o acesso aos advogados, admitiu as denúncias, mesmo pesando no processo a nulidade pelo não acesso a todos os documentos da investigação, e não só da denúncia, porque a denúncia é uma edição da investigação. O Alexandre de Moraes e a primeira turma admitiram que mentiram quando franquearam as advogados daquela denúncia feita contra o Bolsonaro e mais outros 7 denunciados por golpismo. Quando eles franquearam acesso a documentos da investigação que não estavam na denúncia, eles já admitiram que estavam mentindo. E os advogados nem chegaram a ter acesso ao documento. Bastou a Veja publicar que a Michele pode ser candidata a presidente, que antes dos advogados de defesa, os jornais de esquerda já tinham esses documentos da investigação. Por exemplo, o Globo e o UOL. E o UOL ainda chega a escrever. Isso que eu vou contar para vocês agora, o UOL, ele diz: esses documentos estavam nos autos da investigação que até agora eram mantidos em sigilo. Se é nulo o processo em que a defesa não tem acesso a todos os documentos, bicho, o que vocês estão esperando? O que vocês estão esperando para exercer o divino dom de pensar e não serem quadrúpedes? Bastou a Veja publicar que a Michele pode ser candidata a presidente, que alguém vazou certos prints da investigação para a imprensa de esquerda. Agora, quem vazou? Há 3 possibilidades. Ou foi o gabinete do Moraes, ou foi o gabinete do Andrei Rodrigues, ou foi o gabinete do Paulo Gonetti. Já que as defesas não têm acesso. E, vale lembrar, uma vez que
mesmo sem contar as investigações, se os autos da denúncia impressos com todos os documentos já giravam em torno de 81 mil páginas, como é que houve essa sincronicidade do documento vazado para a imprensa de esquerda, logo depois da notícia de que a Michelle é possível candidata a presidente, fosse justamente um documento contra a imagem da Michelle Bolsonaro? Que gabinete já conhecia esse documento e só agora soltou para a imprensa de esquerda no exato momento em que a Veja diz que ela pode ser candidata a presidente? Mensagens do celular de Mauro Cid, que estavam em sigilo nos autos da investigação, mensagens do celular de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e que estão na investigação da Polícia Federal sobre o suposto plano de golpe, etc e tal. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar um like pro Pavivi, comente quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, faz isso agora mesmo para receber as notícias mais quentíssimas todos os dias. Não saia daí que o melhor deste vídeo vem agora. Mostram que o tenente-coronel disparava críticas e ironias sobre Michelle Bolsonaro em conversas com diversos interlocutores. Em conversa de janeiro de 2023, o assessor, de Bolsonaro, que foi secretário de comunicação, Fábio Weingarten, enviou ao Mário Cid uma notícia de que o PL estudava a possibilidade de lançar a candidatura presidencial de Michelle no lugar de Bolsonaro. O que veio a ser reforçado depois da inelegibilidade. Valendo lembrar que em janeiro de 2023 o presidente Bolsonaro estava elegível. E Mauro Cid responde imediatamente ao clipping de notícia do Weingarten. Aspas, prefiro o Lula. Fecho aspas. E ri. E faz Bom, vamos lá. Volte aqui. Em primeiro lugar, o Fábio Weingarten, ele é um profissional da comunicação. Ele faz... já falamos dele essa semana aqui, hein? Porque o Oeneg achou ruim, o Oeneg da Band achou ruim que ele tenha achado ruim o movimento do Temer que excluiu o Bolsonaro. E ele fornece ao pessoal clipping das notícias. E naquele dia de janeiro de 2023, saiu a notícia de que o PL encomendou uma pesquisa para entender a viabilidade política da Michelle. Duas coisas são interessantes nesse ponto, porque muita gente está usando isso para dizer, olha, a Michelle não vale nada. Tá vendo? Até as pessoas que estão em volta do Bolsonaro preferem o Lula. É nesse sentido que essa nota maldosa foi solta. Porque este print é de janeiro de 2023. Começo de janeiro de 2023. No começo de janeiro de 2023, o Bolsonaro estava elegível. Tá? Dia 27 de janeiro, final de janeiro de 2023. O Bolsonaro estava elegível. Ponto. Portanto, quem seria o candidato ao próximo pleito? O Bolsonaro! O Bolsonaro! Ué! E tem mais. Tem uma coisa que vocês não devem se lembrar, mas que aconteceu, se é que aconteceu, em dezembro de 2022 e que foi noticiado pelo portal Metrópole. O portal Metrópole, ao final de dezembro de 2022, publicou duas coisas. Uma, que a Michelle se negava a ir com o marido que estava doente com erisipela para os Estados Unidos.
E a segunda notícia é que a Michele voltou atrás e decidiu viajar com o marido. Eu não sei o que aconteceu nesse meio tempo. Eu estou me baseando nas notícias da época. Eu estou tateando com o que tem de informação na época. Mas ela anunciou que não iria acompanhar o marido e depois mudou de ideia. O Mauro Cid era o imediato mais próximo do Bolsonaro. Não sei se aconteceu alguma rusga aquela época entre o casal. E não sei, não nos interessa. O fato é que o que se vê aí é o Mauro Cid mostrando fidelidade ao Bolsonaro. Nada mais, nada menos. Nenhum desmerecimento a Michele. Mas que ele, Mauro Cid, pelo menos à época, né, antes dessa história de delação toda, era 100% time Bolsonaro. E o mesmo com o Fábio Weingarten, sempre preocupado com a atualização de todas as movimentações políticas. E eu trouxe isso porque eu também fui olhar a repercussão dessa matéria do UOL. A repercussão dessa matéria do UOL tem servido para dois tipos de pessoas. Um, aqueles que se deixam zombar por pessoas de esquerda. Tá vendo? Vocês gostam da Michele? Tá aqui, ó. Nem quem convive com ela gosta dela. O que não é verdade. O que não é verdade. E dois, para dizer o seguinte: o Bolsonaro, ele precisa trocar todo mundo que está em volta dele, nem sabendo quem é que está em volta dele ou não. E três, para causar uma desestruturação dentro da área de mídia do Bolsonaro. Porque o que se vê nesta mensagem, que é de janeiro de 2023, é um ajudante de ordens, o braço direito do Bolsonaro, pelo menos à época, mostrando fidelidade. O diálogo com o Weingarten. Weingarten também se mostrando bolsonarista. Coisa que ele diz tranquilamente que é. Ele tem o direito, ele é um cidadão privado. Ele tem o direito de ser o que ele quiser e ele é, com orgulho, bolsonarista. Ele deixou muito claro e tem deixado muito claro nas suas manifestações. Ele sempre estará ao lado do presidente Bolsonaro. É o que ele deixou claro nas redes sociais. E em especial quando ele se revoltou com a iniciativa do ex-presidente Michel Temer em fazer um movimento excluindo Bolsonaro. Numa época em que a Michele Bolsonaro tinha se negado a viajar com o marido doente para os Estados Unidos e depois voltou atrás conforme as matérias, os furos de reportagem da Metrópole. Mas o que mais me chama a atenção nisso é mais uma prova que já estava provado que os advogados de defesa não tiveram direito ao acesso a todos os documentos da investigação. Não tiveram. Segundo, quando o STF falou não podem acessar, mais uma prova de que é nulo esse processo, quanto o Bolsonaro, no mínimo, é nulo. E se o Bolsonaro, com seus advogados, a defesa do Bolsonaro, a defesa do Ramagem, não tiver acesso, imagina esses coitados de cidadãos comuns, que nem julgados pelo STF deveriam ser, que acesso que eles tiveram? A nada! E três, agora é o próprio UOL, o próprio jornal O Globo, dizendo esses documentos ainda estavam em sigilo nos autos do inquérito. E, espantosamente, no mesmo momento em que a Veja aventa a hipótese da Michele ser candidata a presidente, só alguém que conhecia 81 mil páginas de prints, documentos, de gravações, etc., saberia mandar esta exata mensagem para a imprensa de esquerda. Né, Cláudio Caivano? Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir.
segundo C é comentar. O terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens. Você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal